Olá, turma boa, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa segunda videoaula, dando continuidade aos conteúdos de história. Então, vamos lá. Gostaria de pedir a vocês que vissem com atenção, passo a passo, para a aula de hoje. Realize as atividades que serão propostas, leiam o seu livro de estudo no conteúdo e páginas determinadas e as dúvidas vocês tiram comigo individualmente, certo? Então, vamos dar início aí. Nós vamos dar continuidade com o governo geral no período colonial brasileiro. Aula passada, nós falamos um pouco sobre as capitanias hereditárias e também como esse sistema se desenvolveu. Vimos que pela inviabilidade de recursos em relação aos donatários, a distância da colônia até a metrópole, a falta de comunicação, a grande extensão territorial, enfim, a presença indígena, inúmeros fatores tornaram inviáveis as capitanias, que acabaram fracassando e apenas duas deram certo, que foi Pernambuco e São Vicente. Então, diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, vocês estão vendo aí que em 1548, o rei Dom João está ele bem aí na tela, né? Dom João III, acaba instituindo o primeiro governo geral do Brasil. Então, nós temos como objetivo desse governo centralizar o poder, né? Instituir na colônia, a partir de 1548, a centralização administrativa, a partir da qual, né, nas mãos de um governador, que seria um homem de sua inteira confiança, nós temos aí como primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Então, ele teria essa responsabilidade de tornar as terras da colônia produtivas, mais lucrativas para a coroa portuguesa. Nós podemos colocar também que, à disposição desse primeiro governo geral, de Tomé de Souza, nós teríamos 3 auxiliares, não é isso? 3 auxiliares. Primeiro vamos ver aqui. Nesse governo geral, nesse sistema, nós tivemos 3 governos gerais no Brasil. Eles ocorreram entre 1549 e 1572, ou seja, se estendeu ao longo desse período. Então, nós tivemos como primeiro governo geral Tomé de Souza, o segundo governo geral Duarte da Costa e o terceiro governo geral Mendes Sá. Nós temos bem aqui, no primeiro governo geral brasileiro, a pessoa de Tomé de Souza, um homem de inteira confiança da coroa portuguesa. Podemos caracterizar o governo dele com a presença dos jesuítas. Sabemos que o objetivo principal dos jesuítas, né, seria expandir a fé católica, desenvolver a catequização, e aqui nós podemos também identificar a aculturação dos índios, porque muitos povos, muitas tribos indígenas deixaram os seus hábitos, seus costumes e aprenderam os hábitos, os costumes da fé católica, da fé cristã, e esse processo acabou sendo um processo de aculturação, um momento em que esses índios, esses indígenas, se desprenderam, né, da sua cultura e acabaram absorvendo traços da cultura europeia.
Nós temos também o período de Tomé de Souza, caracterizado pela instituição da primeira capital do Brasil, né? Foi construída, então, Salvador, por ser um centro localizado próximo a portos, que dava acesso às demais, vamos dizer assim, capitanias, e que facilitou numa atividade lucrativa que viria a se desenvolver com o cultivo de açúcar, ou com o cultivo da cana para a produção do açúcar. E aqui, como auxiliar do Tomé de Souza, vem três homens, também de inteira confiança da coroa portuguesa, que seria o ouvidor-mor, a pessoa encarregada pela justiça, pelos negócios de justiça, né? O provedor-mor, carregado esse seria a pessoa encarregada pela cobrança de impostos, por essas determinações, e o capitão-mor, que seria a pessoa incumbida pela segurança e defesa do território. Nós temos, após o governo de Tomé de Souza, nós temos o governo de Duarte da Costa, o segundo governo geral, que vai de 1553 a 1558. Vocês não precisam decorar essas datas, tá bom? Então, a gente tem bem aqui, no governo de Duarte da Costa, segundo governo geral, uma certa hostilidade com relação aos povos indígenas, na tentativa de escravizá-los. A gente sabe que muitas dessas tribos eram guerreiras, eram bravas, não se deixavam apreender, e isso acabou gerando muitos conflitos, muitos desentendimentos, dizimação desses povos, enfim. Então, no governo de Duarte da Costa, meio que foi caracterizado por esses atritos. Nós temos o próximo governo, que seria o governo de Mendes Sá. Mendes Sá, seu governo foi marcado vamos dizer assim, pela superação de um desafio que vinha perdurando desde o primeiro governo geral, que seria o quê? A presença dos franceses na região onde hoje fica Rio de Janeiro. Lá os franceses se instalaram, fundaram a França, conhecido como França Antártica, esse local fundado pelos franceses na região onde hoje é Rio de Janeiro. E, finalmente, no governo de Mendes Sá, ele conseguiu expulsar os franceses dessa região, né, lá na Baía de Guanabara, que já estavam instalados lá desde 1555. Logo após a expulsão dos franceses, no governo de Mendes Sá, ele funda a cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo local. Então, vocês viram aí um breve relato sobre os 3 governos gerais instituídos pela coroa portuguesa na tentativa de centralizar o poder na colônia, tornar essas terras produtivas e lucrativas. Então, mediante esses governos gerais, nós temos também, em contrapartida, a implantação de um negócio muito, muito lucrativo, que foi o quê? A implantação da produção da cana, que a partir daí seria produzido o que na época eles chamavam de ouro branco, que gerava muitos lucros na Europa, mercadoria só da classe alta, consumida pelos ricos, que seria o açúcar. Então, na página do livro de vocês têm aí, no início da Sociedade Açucareira, que abre o capítulo, vocês têm a implantação desse negócio que foi tão lucrativo para os portugueses. Quem trouxe para cá as primeiras mudas de cana? Martim Afonso de Souza. Vocês têm aí no material de estudo de vocês. E foi implantado exatamente
na capitania de São Vicente, região onde hoje fica São Paulo. A partir dessa época, os engenhos começaram a se multiplicar pela costa brasileira e a maior concentração deles se deu na região Nordeste, principalmente onde hoje ficam os atuais estados de Pernambuco e da Bahia. Então, a implantação dos engenhos de açúcar se deu aqui no Nordeste, principalmente nesses dois pontos, Pernambuco e Bahia, certo? Vocês têm também aí o porquê desse interesse da coroa portuguesa investir na produção de açúcar. Exatamente, gente, porque era um negócio bastante lucrativo. E aqui nessas áreas do Brasil, onde eu coloquei para vocês, principalmente no Nordeste, os fatores eram propícios, como por exemplo, as terras eram bastante favoráveis para a lavoura canavieira. O clima quente e úmido e o solo, né? O solo era ideal, era adequado. Além disso, os portugueses não entraram nessa sozinhos, certo, gente? O que é que nós temos? Um acordo entre portugueses e holandeses. Ambos ficavam com uma determinada parte aí no negócio do açúcar. Por exemplo, enquanto os portugueses dominaram a parte da produção do açúcar, os holandeses controlavam a distribuição comercial, que seria o quê? O transporte do açúcar, o refino e a venda no mercado europeu. Então, os holandeses eles já tinham essa experiência com o negócio do açúcar. Então, os portugueses fizeram esse acordo nesse sentido. Portugal fazia toda a parte do trabalho, da produção, enquanto os holandeses ficariam com o transporte, o refino do açúcar e a distribuição no mercado europeu. Então, se compararmos aí, o negócio lucrativo seria bem melhor para os holandeses do que para os portugueses que produziam, né? Então, vamos dar continuidade para que vocês vejam aqui uma partezinha importante do livro de vocês que eu destaquei aqui. E a sociedade colonial da época, de que forma ela estava organizada, de que forma ela estava distribuída. Então, era formada pelos senhores, donos de terra, produtores do açúcar, né, que tinham os engenhos, onde toda a produção se desenvolvia, e em virtude disso, esses grandes proprietários, esses grandes latifundiários, eles eram conhecidos como senhores de engenho. E as pessoas escravizadas. Então, além deles, haviam também pessoas de diversas ocupações, né? A sociedade colonial da época, açucareira, era formada com os donos da terra, os senhores de engenho, seus escravos e várias outras pessoas, como comerciantes, pescadores, ferreiros, carpinteiros, feitores. Tinha também os mestres de açúcar, purgadores, os agregados, padres, alguns funcionários do rei, os governadores, juízes, militares e profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros. Então, aqui, nesse recorte do livro de vocês, a gente tem a formação da sociedade açucareira, né? Formada essencialmente pelos senhores de engenho, donos de toda a riqueza da terra, né? Do engenho, os seus escravos e esses profissionais livres, trabalhadores livres que a gente identificou aí logo abaixo. Nós temos também aqui uma imagem que mostra para vocês como era que estava organizado o engenho, né? Essa estrutura toda, essa unidade produtiva
do período colonial. Então, o funcionamento do engenho se dava exatamente dessa forma que vocês estão vendo aí. Logo ao centro, vocês estão vendo uma casa enorme, que era conhecida como Casa Grande, que era onde o senhor morava com a sua família. Logo ao lado, vocês estão vendo uma capelinha, porque tinha, principalmente nos domingos, tinha as celebrações, as missas, né? Que você vê a forte presença da religião católica. E lá ao fundo vocês estão vendo outras habitações, né? Lá no canto nós temos a senzala, que era onde os escravos ficavam. Mais abaixo aí vocês estão vendo a moenda, onde os escravos, com auxílio, porque nessa a força motriz, nesse trabalho, a gente vê aí a presença do gado, dos bois, não é isso? E logo abaixo, passo a passo, da produção do açúcar, desde o ato de moer, né? Vocês veem lá no fundo, ó, os escravos colhendo a cana, né? O passo número 1, passo número 2, levavam para a moenda. Passo número 3, vocês estão vendo aí já o caldo sendo fervido. E o passo número 4, o processo de conclusão na fabricação do açúcar. Então, era isso. Tentando simplificar para que vocês possam entender, esse é o nosso assunto de hoje. Leia o conteúdo, resolva as atividades propostas e qualquer dúvida pode entrar em contato individualmente. Forte abraço a todos e até a próxima.